Olá, criançada. Para quem assistiu a primeira etapa do vídeo, nós estávamos discutindo sobre a questão da escravidão. E agora nós vamos iniciar a discussão sobre os direitos trabalhistas. Então, os próprios negros, como os homens brancos da época, eles tinham os seus direitos trabalhistas negligenciados. Nós estamos falando aqui da parte da população mais humilde, não as pessoas que eram ricas, os grandes proprietários de terra, os grandes donos de empresas, indústrias. Não, nós estamos falando dos trabalhadores comuns. E esses tinham os seus direitos negligenciados. Por quê? Porque eles tinham que trabalhar jornadas muito grandes de trabalho. Eles não tinham direito a férias, eles não tinham direito a folga remunerada. E isso, claro, eram impasses que prejudicavam a vida em muito dos trabalhadores. Só que a partir do século XX, você vai ver aí na página 84, começaram a surgir alguns movimentos. Perdão, página 84 não, página 86. Começaram a surgir alguns movimentos por operários, onde eles criaram sindicatos para lutarem por mais direitos trabalhistas. Então você vai ver aí no terceiro parágrafo, a partir da década de 30 e 40, as pessoas começaram a conquistar alguns direitos trabalhistas justamente em virtude dessas lutas sindicais, onde eles ganharam direito às férias, eles ganharam direito à jornada de trabalho diário, porque eles não tinham um mínimo de horas diárias de trabalho. Por exemplo, hoje o nosso horário de trabalho é de 8 horas diárias. Então, uma pessoa que trabalha além das 8 horas, ela deve ser remunerada através de uma bonificação para que ela possa trabalhar mais. E isso se ela desejar. Então, hoje nós temos também, que foram conquistas históricas, as férias anuais remuneradas e a folga semanal também remunerada. As mulheres, nesse caso, ganharam o direito à licença maternidade e, no geral, as pessoas ganharam o direito à aposentadoria, que também não existia. Então, observe que o trabalhador convencional, no início do século XX, ele não possuía a gama de direitos que nós temos hoje. Se você olhar aí para o seu pai, para a sua mãe, ou até para um irmão mais velho que você tenha, que trabalha em alguma empresa ou que tem o seu próprio negócio, ele tem acesso a leis que o protege. O protege de ser explorado e o protege de sofrer algum tipo de sanção em virtude do seu empregador. Uma coisa que precisa se tomar cuidado é ainda as pessoas que ainda sofrem algum tipo de exploração, de trabalho escravo, que é chamado de trabalho análogo ao da escravidão. O que é o trabalho análogo ao da escravidão? É um trabalho semelhante ou parecido. Como não existe mais escravidão por lei, como no século passado, as pessoas elas são submetidas a esse tipo de trabalho de forma exploratória. Muitas vezes o empregador, nas regiões mais distantes do Brasil, longe dos centros urbanos, obviamente, empregam algumas pessoas com supostas, como é que eu posso dizer? Supostas promessas de trabalho ao qual ela possa ter uma possibilidade de crescimento mentiroso. Então a pessoa acaba aceitando, viaja para trabalhar nessas condições, só que quando chega lá é totalmente diferente do que foi prometido. E aí ela fica submetida ao trabalho, tendo que pagar despesas que foram feitas para que ela chegasse lá, além da questão da alimentação, e os gastos são tão grandes que ela nunca consegue se livrar da dívida e ir embora desse emprego. Então ela não consegue pedir demissão. Isso acontece muito no Brasil hoje. É tanto que uma das orientações que nós deixamos é que se conhece alguém que está sofrendo esse tipo de exploração, que se faça denúncias aos órgãos públicos para que eles possam investigar e punir quem estiver fazendo esse tipo de coisa. Lembrando que isso não é tão comum nos grandes centros urbanos, visto que há uma fiscalização maior. Mas nas regiões mais distantes, como eu falei, regiões rurais, por exemplo,
Isso é ainda, infelizmente, comum. Um outro ponto que eu toquei que iríamos discutir na aula de hoje é em relação ao trabalho infantil. O trabalho infantil sempre existiu, mas no início do século XX ele se acentuou muito. Por quê? Porque o Brasil estava iniciando um processo de industrialização e as pessoas elas precisavam trabalhar muito, as horas de trabalho eram muito grandes e os salários muito baixos. Então os pais acabavam por levar os seus filhos para trabalharem junto com eles nas indústrias. Não precisa nem dizer que isso é uma prática errada, os pais não devem fazer isso, mas levando em consideração a condição de vida de muitas famílias, elas acabam se sujeitando a isso e sujeitando os seus filhos a essas condições para que tenham pelo menos o básico, que é o alimento para poder sobreviver. Ainda hoje existe o trabalho infantil, embora ele seja proibido por lei. Nós discutimos na aula passada sobre os direitos que foram conquistados. E um dos direitos que foram conquistados foi em relação ao trabalho infantil, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós discutimos lá na página 76, que ele foi feito em 1990. Então nós temos órgãos que fiscalizam a questão do trabalho infantil e aí deve-se ter uma atenção em relação a isso. Como eu estava dizendo, ainda existe trabalho infantil hoje. Ele é velado, ele é escondido porque é proibido por lei, mas ele existe e precisa ser combatido. As famílias que acabam por submeter os seus filhos a esse tipo de condições, deve-se ter em mente, elas não fazem isso por maldade. Na verdade, é a questão da necessidade, porque um pai de verdade ele se preocupa com o bem-estar do seu filho. Mas a gente sabe que a nossa realidade, né, as condições que a gente tem, o que a gente vivencia no nosso dia a dia, nem sempre são as mesmas para todos. Então, basicamente foi essa a nossa aula de história de hoje. Nós discutimos 3 grandes temas: a questão da escravidão no Brasil, a questão do trabalho assalariado, a partir do século XX principalmente, e a questão do trabalho infantil. Então vocês devem pegar aí as perguntas do livro, que se estendem da página 79 até a página 87, 79 até a página 87, respondam. Se tiver alguma dúvida, manda aí no WhatsApp ou nos próprios comentários do YouTube, tá certo? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.